Imagina só um senhorzinho calvo, sim, calvo, que trabalha numa loja de instrumentos em meados de 1985, quando do nada surgem dois interessados no teclado da loja, no caso, o sintetizador mais famoso da época. E eles pedem pra esse senhorzinho calvo tocar uma amostra ali pra ver como que funciona a coisa. Esse senhorzinho, que além de vendedor de instrumentos, era tecladista, toca ali só uma amostra grátis pra eles, e só nessa amostra que ele fez, os dois interessados perguntaram se ele tinha interesse em trabalhar como compositor de músicas pra jogos. Aí esse humilde senhorzinho calvo respondeu: sim, claro. Ele nunca tinha feito isso na vida. E se eu te disser que esse é o ponto de partida do que viria a ser a melhor trilha sonora da história dos jogos? Então, é sobre isso que esse vídeo vai te contar hoje. Já deixa o like e o hype aí pra mais gente interessada ficar sabendo dessa maravilha. E bora pro vídeo. O nome desse sujeito era David Wise, e aqueles dois interessados ali eram da empresa Rare. Ele trabalhou na Rare de 87 a 93, em trilhas sonoras de jogos tipo Battletoads, Slalom e outros. E talvez muito diferente do que você imagine, esse sujeito, quando contratado, fez a maioria dessas trilhas aí num celeiro e chegou a ajudar na construção do escritório da empresa Rare. Sim, a empresa não tinha nem escritório, mas calma que essa aí é a menor das dificuldades que ele vai enfrentar até o seu maior sucesso, tá? A menor delas. Embora ele já fosse muito elogiado, porque mesmo com a limitação musical do Nintendo, ele fazia trilhas no mínimo acima da média, a sua obra-prima viria um pouco depois disso aí. Mas lembre dessa parte aqui, ó. Limitação do Nintendo. Vocês vão entender daqui a pouco. O jogo que viria a ser o seu maior triunfo mais parecia algo que o destino escolheu. Que além da trilha sonora ser tudo que eu vou te falar daqui a pouco, o jogo por si só já era algo revolucionário. Em 94, a Rare teve o privilégio de ter uma parceria direta com a Nintendo. E ali eles já estavam por baixo dos panos, planejando em lançar um jogo com gráficos pré-renderizados em 3D. Algo totalmente inédito no Super Nintendo. E logicamente, se era algo revolucionário, eles não iriam querer lançar de qualquer forma. E é aí que a gente chega no senhorzinho calvo, que era só um humilde vendedor de instrumentos. Ficou na responsabilidade dele lançar uma trilha acima da média, muito acima da média, para aquele que não seria um lançamento comum. Mas aí entra o X da questão. Para toda grande obra move-se um enorme esforço. A questão é que esse esforço é tão surreal que provavelmente a razão de eu estar fazendo esse vídeo aqui é justamente essa parte que eu vou te contar. O Nintendo, o famoso Nintendinho, no caso o NES, tinha 4 canais de áudio. Foi justamente nesse console que ele fez as primeiras trilhas que eu te falei agora há pouco. Mas com 4 canais de áudio, você já deve imaginar que é bem difícil você fazer alguma coisa complexa, que só podia ter 4 coisas tocando ao mesmo tempo. Então geralmente eles seguiam a linha de as 2 primeiras trilhas serem as melodias principais, a terceira trilha ser tipo uma linha de baixo, ou seja, geralmente o grave, e a quarta trilha podia ser simplesmente só barulho ou alguma percussão específica. Informação extra: existiam algumas fitas que poderiam ter a capacidade de tocar uma trilha extra com coisas gravadas. Para os mais íntimos aqui, sample. Mas a empresa Rare sem escritório tava mais lisa que a careca do David Wise, então eles não iam ter esse luxo aí não. Tá achando complicado? Calma que vai piorar ainda. Vai piorar, nem é a parte mais difícil ainda. David Wise não tinha como fazer a música em tempo real, tal qual você toca um teclado e ouve. Ele tinha que programar, sim, programar cada nota que ele queria que tocasse, com números hexadecimais. Então não só ele era o compositor da obra, mas ele teve que aprender a programar para colocar isso em prática. Tudo isso num celeiro que não tinha nem janela e ele não sabia nem se era noite ou era dia. Sinceramente, esse background por si só já deve te fazer ficar surpreso, mas pensar que esse sujeito compôs e programou toda essa obra nessas condições é de você ficar absoluto cinema. Chegando no lançamento do que seria sua maior obra, graças a Deus, ela não seria no Nintendinho, mas sim no Super Nintendo, que tinha 8 canais de áudio, que a princípio deve te fazer pensar. Então essa vez ele não precisou programar nota por nota, né? Aí ele conseguiu fazer de forma mais fácil, né? Então, não. A Nintendo mandava um manual em japonês, então a maioria dos compositores que não eram japoneses faziam da sua forma. E ele decidiu fazer da mesma forma que ele sempre fez, na raça, programando nota por nota em números hexadecimais. Sinceramente, sabendo desse trecho, eu fiquei me perguntando se eu conseguiria ter esse nível de paciência desse homem, o homem mais próximo de Jó. Não é possível, velho. Inclusive, eu queria dar um abraço nesse cara. E finalmente, chegamos na obra. Donkey Kong Country 1.
Mas calma, que antes de te apresentar a melhor parte desse vídeo com essa maravilha dessa trilha sonora, eu preciso compartilhar algo que pode interessar muita gente que tá assistindo isso aí pensando, caramba, mano, mas como é que cria uma música assim? Pra sua sorte, existe um projeto aqui no Brasil chamado Desafio de 7 Dias da Game Audio Academy. E não é mais um cursinho genérico. É literalmente a única iniciativa nacional que pega alguém do zero absoluto e uma semana ensina todo o processo, desde a produção musical até a construção de portfólio profissional no mercado de games. E quem comanda tudo isso é o Thiago Adamo, que tem currículo de sobra na área. A gente tá falando de um cara que trabalhou com trilhas para jogos tipo Keep the Heroes Out, Blazing Chrome e Garden Pulse, além de um montão de outros. Os resultados falam por si só, até porque ele teve alunos trabalhando em projetos tipo Five Nights at Freddy e até Fortnite. Mas falando sério aqui, o que torna isso especial de fato é que não é um curso passivo, é um desafio real de 7 dias com acompanhamento pessoal com ele pelo WhatsApp. E outro ponto é que ele mesmo pediu pra eu aqui falar, não comprem esse desafio sem assistir o vídeo completo que ele preparou explicando toda a metodologia por trás. Então se você curte jogos, música, tem curiosidade de saber como faz ou até seguir carreira nisso, vale muito a pena você dar uma olhada no primeiro link na descrição e do comentário fixado. Mas sério, assiste o vídeo dele primeiro, entende como funciona e aí você decide se faz sucesso pra você. Agora, vamos voltar pra maravilha. Que viria pra ser não a continuação de Donkey Kong, mas um renascimento. Até porque o primeiro jogo de Donkey Kong só tinha uma trilha sonora, que era a trilha sonora principal, e era um jogo muito mais simples. Ambientava cada etapa e o som dos instrumentos que se conectavam totalmente com as fases. A sensação era que você tava dentro do jogo. Tá aí algo que eu não vejo tanto falarem hoje em dia. Tem quem joga ouvindo música externa de outro lugar, tem quem joga em ambiente barulhento, tem quem não esteja nem aí e aí também nem percebe, mas deve ter várias trilhas sonoras incríveis de jogos que a gente provavelmente só percebia naquela época, se você for mais velho, ou pelo menos na época do PlayStation 2, em que a gente não tinha muita tecnologia pra ficar ouvindo música externamente, a não ser que teu pai escutasse Furacão 2000 no som altão, né? Não é experiência própria, confia. A genialidade presente nas trilhas de Donkey Country tem tantas razões que é até difícil citar todas, mas se liga como que o David Wise usava diferentes trilhas pra fazer diferentes efeitos, porque ele não tinha como fazer o efeito propriamente naquela faixa, então ele usava duas trilhas, aí ele fazia até efeito de eco. Isso aí programando parte por parte em grandiosos 64 KB de memória. E era o que tinha disponível no Super Nintendo. Outra razão delas serem tão especiais é que, indo razoavelmente de contramão à teoria musical, as trilhas de Donkey Kong não criavam tensão para uma resolução. Tipo a maioria das músicas que cria uma tensão para você chegar no refrão. 99,9% das músicas vão criar essa ânsia antes para você ter o pico, o ápice. A questão é que as trilhas sonoras de Donkey Kong não criavam nada e não iam pra canto nenhum, que eram acordes simples com repetições que não necessariamente iam te levar pra algum lugar. Se alguém me dissesse isso de forma técnica, eu chutaria que é uma confusão mental. Mas, voa lá. Lá está você flutuando em alguma trilha de Donkey Kong Country porque não interessa. Não interessa a parte técnica, é maravilhoso. Afinal, se não tem tensão, não tem ânsia. E se eu não tô com ânsia, eu não estou indo a lugar algum. E se eu não estou indo a lugar algum, eu estou aonde? Na ambiência. E falando em ambiência, deve ter gente que nunca jogou Donkey Kong Country, mas conhece essa aí, ó. Sendo sincero, se alguém me perguntasse o mais próximo que uma música pode ser de uma droga alucinógena, provavelmente eu responderia essa. Uma música que ressalta até a minha tese sobre o quão incrível pode ser músicas que não tem palavra alguma, até porque não tem vocal, mas parecem ter inúmeros significados, só depende da sua sensação escutando. É literalmente mergulhar, é o mais belo uso das progressões harmônicas, pulando entre semitons e não tons inteiros, causando a ambiência perfeita naquilo que é o quase ápice daquele ex-vendedor de instrumentos. Mas espera, quase? Sim, porque o ápice é Donkey Kong Country 2. Aquela que viria a ser a obra que o levaria para os céus da fase Bramble Blast, justo a fase da trilha sonora Sticker Brush Symphony. Sinceramente, eu queria te dizer o quão incrível é a composição de progressões harmônicas dessa música, ou até o fato de que ela quase não entrou no jogo, mas nada disso interessa mais do que o quanto que ela me toca. Não à toa é uma das mais famosas de todas. Essa trilha tem gosto de infância, é como se eu escutasse e voltasse a ter 6 anos de idade, é como escutar a inocência. Essa, pra mim, é a melhor trilha de
todos os tempos. Mas eu posso dar errado, ou melhor, posso não, só minha opinião importa nesse tema, mano. Vai discordar de mim em outra coisa, por favor, velho. A não ser que você discorde pra dizer que você prefere Forest Interlude. Uma trilha que me parece tão aconchegante que eu acho que eu dormiria ouvindo. Falando isso como se eu já não tivesse feito, tá? Eu já fiz isso. Totalmente interligada com o ambiente florestal da fase. E pra mim, a trilha sonora que mais une beleza e calma que eu já escutei na minha vida. Donkey Kong Country 2, logicamente, não vai parar por aí e conta com 28 faixas. Tendo nelas Crooks March, Mini Melancholy, Light of the Zinger e outras tão bem aclamadas que viraram até sample de músicas aí, tá? Childish Gambino fez Eat Your Vegetables com sample de Sticker Brush Symphony e Drake fez Six God com a melodia de Haunted Chase. Essa é braba, tá? Essa música é braba, Kendrick que me perdoe. Passando por uma retrospectiva breve do gênio David Wise e da quintessência que foi a trilha sonora de Donkey Country 1 e 2, talvez a lição que fique seja que com esforço é possível até sucessos inimagináveis. Fazendo esse vídeo eu fui agraciado em conhecer mais da história da trilha que eu considero a melhor trilha da história dos jogos, e me surpreende ver que tudo que eu citei a respeito dessa história que fez ela sair da ideia e se tornar realidade é tão grande quanto o sucesso mundial que ela fez. No fim, assim como eu digo inúmeras vezes, música nunca é som, sempre é vida. Nesse caso é vida, é história, é sentimento, é genialidade e redenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu já disse anteriormente, o primeiro link da descrição tem uma maravilha aí pra vocês. Se gostou, deixa o like e o hype. Se você não foi mal agradecido o suficiente de não ter feito isso até agora, se inscreve aí também que é de graça. E já sabe, né? O show tem que continuar. Gory.